Estamos só aguardando, né? Aqui. Não é quando fechar isso aí. Deixa eu ver se tá aí pegando já. Tá. Só aguardando, né? Você acha que tem alguém já ouvindo? Só eu. Só aguardando, né? Vou baixar o som pra não dar reverb. É verdade. Faltam 2 minutos. Já nem mandei pra Bia. Queria que ela tentasse ouvir. Não tem Facebook que ela... Ela não tem Facebook. Esse coraçãozinho é teu, é? Natália Granata. Dois minutos. Pode ir dando boa noite, gente. Boa noite, gente. E aí, o pessoal começa a se incorporar aí na nossa live de hoje. Vamos aguardar mais um minutinho. Aproveita aí para fazer a última divulgação. Passar para os contatos aí para os colegas. Por favor, não acontece. Como o tema aí de todas as lives tem sido o coronavírus, a cada minuto que a gente espera de parar para ver os dados aí pelo mundo sempre atormenta. Hoje, nessa sexta-feira aí, quem se atreveu aí para as feiras e mercado para comprar o peixe viu a loucura e a tensão de todo mundo. Semana passada a gente tentou. Semana passada, aí no mercado de peixe aqui, e desistiu na hora, porque a fila era enorme lá na frente. É a sensação permanente que a gente está, expressando uma angústia de onde pode não ir, onde pode ir. Então essa é a realidade hoje que está consumindo todo mundo. E as reportagens do dia, ou seja, ainda não caiu 100% a ficha para todo mundo. Muita gente ainda não entendeu a gravidade que estamos vivendo. Começou. Vamos começar pontual, porque eu acho que ajuda aí ao debate posterior. Primeiro, eu sou Pedro Rosa, sou diretor do Sintuf, que é o Sindicato de Servidores da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Sou da Corrente Sindical Combate, da CST, que é uma corrente interna do PSOL. E a gente organizou essa live de hoje para debater o serviço público em tempos de pandemia, de coronavírus, né? E comigo estaria o companheiro Gerson Lima, que é o coordenador geral do Sindicep Pará. Ele estaria porque por problemas técnicos ele não vai estar aqui na live com a gente, mas está aqui já nas redes sociais e vai estar... ajudou a construir as argumentações, elementos todos, porque para nós é muito importante esse debate e hoje provavelmente um número maior de pessoas, para além de quem é servidor público, está debatendo a questão do serviço público nesse momento de coronavírus. Então, queria começar esse debate pegando um exemplo de o que aconteceu hoje. Hoje teve uma reportagem no Jornal Globo, no meio-dia, falando da quantidade de profissionais de saúde aqui no Rio de Janeiro que já estão contaminados pelo coronavírus. Tem uma pesquisa, um teste sendo feito na UFRJ de todos os profissionais e hoje já chega que, dentre os que foram testados, 50% está contaminado. Esse é o dado mais alarmante. E quando eles divulgaram o histórico, significa em um mês começando essa pesquisa, na primeira semana
era 10% de contaminação, da segunda semana 18%, depois foi para 25% e agora em 50%. Veja o que está acontecendo a nível de profissionais da saúde que, sem as condições devidas, estão extremamente vulneráveis, estão sendo contaminados, colocando em risco a sua vida. Esse é o exemplo de hoje. E a semana passada teve outro exemplo que ajuda a bem compreender essa situação. Quando foi divulgado das cidades que mais cresceu o número de contaminação no Brasil, queria citar aqui Manaus. Manaus, que foi, pela informação da grande imprensa, tem 67 leitos disponíveis naquele momento da reportagem e já tinha 45 ocupados. E já tinha colocado todo o sinal amarelo, vermelho, porque significava aquilo. A gente não precisa ser especialista de nada para saber para onde vai essa situação, pelas duas informações que eu dei agora. São os profissionais de saúde. Doente tem que ser afastado do trabalho, significa que quem fica está mais sobrecarregado, significa que mais gente está no risco de ser contaminado, e esse problema da falta de estrutura que foi exemplificado de Manaus, que provavelmente não é um exemplo isolado. Quero, a partir disso, pegar o que do noticiário internacional provavelmente é o que mais salta os olhos. Hoje, o número de mortes e contaminações pelo mundo, os Estados Unidos ganhou, está sendo de referência mundial. Mas não estamos falando de qualquer um país, estamos falando dos Estados Unidos, que é a grande potência econômica e industrial do mundo. É o símbolo do imperialismo, que evidentemente está completamente sendo, eu diria, está numa situação caótica completa, crescendo aos milhares o número de mortes e o número de gente contaminada. Um estado como Nova York, que já está maior do que vários países pelo mundo, e estamos falando do que era vendido para o mundo, símbolo do que deveria ser a organização da sociedade, pela lógica do mercado. Os Estados Unidos simplesmente chegou ao patamar recente de estar envolvido no escândalo de quem estava roubando máscara, carregamento de outros países e de respiradores. Ou seja, a grande potência mundial sequer é capaz de produzir materiais como máscara, que é básico, e respiradores para responder a um problema deste nível, que era uma pandemia. Por que eu coloco isso? Porque quando a gente junta aí os dados alarmantes pelo mundo e de que grande modelo de desenvolvimento econômico do mercado mundial não consegue nem atender a sua população, está indo por água abaixo toda a concepção do que é uma sociedade de mercado. Não é à toa que a gente pode dizer assim, sem medo de errar, que o que mais se clama pelo mundo todo, exceto o lunático do Bolsonaro e seus seguidores, poucos governantes, mas ainda um punhado de seguidores, que não está na torcida desesperada todos os dias para que dois pilares do serviço público seja vitorioso. Que é, todo mundo está torcendo para que o Sistema Único de Saúde, ou os sistemas de saúde pública pelo país, consigam impedir mais mortes. E também estamos todos nós na torcida para que os centros de pesquisas científicas pelo mundo consigam descobrir a cura. São os dois pontos, diria, pilares que podem ajudar a gente a pensar na importância do serviço público. Que importância social tem o serviço público? Podemos falar de todos os outros setores do serviço público, que ao serem desmontados sempre tem uma sequela, um problema grave socialmente. Podemos pensar aqui no Brasil, que recentemente a gente viveu a experiência de ter Brumadinho e Mariana, que foram as duas grandes barragens que explodiram, porque ao longo de vários anos os governos foram deixando de contratar e fazer fiscalizações. Isso facilitou com que uma empresa privatizada como a Vale do Rio Doce levasse a uma catástrofe social. Então podemos falar de qualquer um segmento. Quando a gente olha que quando o serviço público é desmontado, você tem um problema grave que está ligado às sequelas e às catástrofes sociais. E quando a gente fala isso para a saúde, isso é algo muito mais grave. Então hoje o mundo todo fica na torcida para que seja o serviço público em condições de responder a esse problema. O esforço de cada um, de ficar na quarentena social, todo mundo, mas tem uma necessidade de que o serviço público, os servidores públicos, a política histórica do que é o serviço público funcione e dê resultados. Agora a gente tem que se responder. Hoje, na atual condição, o serviço público, especialmente ligado à saúde e educação, consegue responder a isso?
nós não temos nenhuma dúvida que pelos elementos que estão colocados não consegue, ou até que consiga, muitos, milhares e milhares serão vítimas dessa situação. E o mais importante, para além disso, é a gente pensar o seguinte: este problema de hoje, de ter gente morrendo nos corredores dos hospitais, seja porque não é atendido, ou profissionais não conseguirem atender e não ter hospitais suficientes, isso não cai do céu. É o resultado de uma política aplicada pelos sucessivos governos que alimentaram a concepção e a filosofia do projeto neoliberal, de que o serviço público ele é um peso para o Estado e os servidores precisam ser reduzidos seus gastos com eles, e efetivamente é o que levaria ao desenvolvimento social e resolver os problemas do mundo. O que estamos vendo é inverso agora. O que nós estamos vivendo é exatamente de que esta política que foi nas últimas décadas cortando verbas, cortando aos montes de verbas, que foi não ter concurso público, não construir hospitais nem educação o suficiente. Os diversos serviços públicos foram deteriorando e se precarizando de forma proposital, não dando condições e equipamento de proteção para os profissionais, tem uma consequência. Então, esse não é um processo casual. Ao desmontar o serviço público, uma parcela de empresas enriquece de forma avassaladora. A gente não pode achar que é um problema casuístico. As empresas, a grande máfia do plano de saúde privado, controlam muitos países, são lobistas pelo mundo. A indústria farmacêutica ela só é menos poderosa do que a indústria militar. Então são dois braços gigantescos de quem vem sufocando o serviço público de conjunto, mas especialmente a saúde como foco. Isso está tendo uma consequência. E é importante dizer que no setor do plano de saúde, nem mesmo os seus clientes eles atendem. Se hoje alguém precisa fazer um exame para saber se tem para o coronavírus, os planos de saúde não fazem. Eles jogam tudo para o setor do serviço público, da saúde pública, porque não dão suporte, porque a sua lógica é a lógica do lucro. Se a gente listar aí as diversas características que levaram ao desmonte do serviço público, se pensar mais da saúde, mais uma realidade que não é só do Rio de Janeiro. Os últimos anos, os escândalos, ou seja, a resposta do governo sempre foi como o serviço público de saúde pública não presta, o problema é que a gestão seria pública e está errada, entregaram todos para as OS ou para a IBSE da vida. E foram um escândalo atrás do outro e levando a quantidade de gente que morreu por falta de atendimento público. Hoje não conseguem responder a uma necessidade social. Então, e quando eu penso, nós que não somos na universidade, quando eu penso em hospitais universitários, é uma situação, vou chamar de mais grave ainda, porque os hospitais universitários, que eles são um centro de formação de profissionais de saúde e não receberem verbas e recursos e apoio suficiente, significa não só que você deixa de atender as chamadas doenças mais complexas, chamadas doenças de mais de qualidade, capacidade de fazer tratamentos e pesquisas mais de ponta, mas também você não forma os profissionais de acordo com o que a sociedade necessita. Então, é importante a gente citar que do conjunto do sistema de saúde, os hospitais universitários, que nas últimas décadas não receberam concurso público suficiente e foram também empurrados ao quê? Aos funcionários que vão ficando, vão adoecendo, não têm condição de trabalhar, hoje tem que se afastar do seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a IBSE, essa empresa, não libera os trabalhadores que estão trabalhando, adoecendo, e a realidade é a chamada bomba relógio. Com esse processo de crescimento acelerado e desenfreado da pandemia, na atual condição de serviço público, isso vai levar uma piora e uma catástrofe mais aguda. É importante a gente ter essa noção geral de que a grande maioria dos governos vem ano após ano aplicando o que é o corte de verbas. Chegou a se votar a EC 95, que é a emenda constitucional do teto do gasto, que é proibir investimento na saúde e educação. Olha, no serviço público, é de um absurdo total. Por muitos e muitos anos está proibido. Esse é um crime concreto que hoje precisa destruir e revogar essa emenda constitucional. E todos esses governantes e deputados que hoje dizem que defendem a quarentena, estão preocupados, todos votaram, em sua maioria. Rodrigo Maia, o próprio Mandetta votou porque defende uma política de privatização. Então é importante a gente ter em mente
que este tem sido uma política proposital. Como o Bolsonaro é um exemplo muito mais exagerado de quem se nega até ver a ciência e o óbvio, uma parcela e a maioria dos governadores se dizem oposição e defendem a quarentena social. Mas um alerta, se olhem de fato se está havendo investimento. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, para saber que o governo está indo todo dia fazendo propaganda de que tem uma quarentena social. Eles seguem permitindo que funcionem vários serviços que não são essenciais, a indústria toda está funcionando, ônibus, transporte todo está lotado, ou seja, vai continuar efetivamente proliferando essa pandemia, se a política não for mais acentuada. E também, aquilo que eles dizem que estão fazendo, que vão fazer exames de forma massificada, não está acontecendo. Nem os profissionais de saúde não estão fazendo os exames e os testes necessários. Os hospitais que foram anunciados que seriam construídos só aqui no Rio de Janeiro, 8 hospitais. A própria imprensa, a grande mídia foi obrigada a denunciar recentemente que só um deles estava começando a obra. Significa que há mais propaganda do que investimento na vida real. Então esse é a famosa bomba relógio que se tem aqui no Brasil e pelo mundo. Por que eu digo aqui no Brasil e pelo mundo? Seja a política geral da maioria dos países de estar destruindo o serviço público, né, e cortar a verba do serviço público, seja a política já antiga, que é a política que se desenvolveu e se consolidou nos Estados Unidos, que era uma saúde privada, modelo privado completamente. O resultado está aí, centenas e centenas de mortes. Mas duas coisas é importante abordar aqui. Uma, qual é a política dos governos? Se hoje alguns estão sendo obrigados a liberar mais dinheiro para tentar socorrer o mínimo, o básico, diante dessa calamidade, na essência, a meta, a famosa política encabeçada pelo Paulo Guedes é a privatização. O Paulo Guedes é de uma escola de que não pensou duas vezes. É para tirar verba da saúde, da educação, é para privatizar a Previdência. O próprio Mandetta, quando foi colocado, era para desmontar o SUS. Essa é a história do próprio Mandetta. Eu digo para que a gente não perca de vista isso. Essa é a meta deles. Hoje, com a pressão social tamanha, eles são obrigados a tentar investir alguns centavos. Mas nada se compara ao gasto que continua sendo repassado para empresas e para bancos. Por exemplo, quero dar um exemplo para que nós, pelos nossos sindicatos, movimentos sociais, várias centrais, estamos numa campanha que é preciso que o dinheiro para salvar as pessoas, para salvar as vidas e enfrentar essa pandemia, ele tem que sair dos bancos, que é a famosa dívida pública. Hoje a dívida pública, quando a gente fala que consome mais de 40% do PIB, a gente perde a noção. Mas queria dar em números reais para a gente ter noção do que significa isso. Hoje se paga 3 bilhões por dia para banqueiros através da dívida pública em um hospital, como o Hospital Antônio Pedro, que é daqui da nossa universidade, da UF, que tem mais de 1.000 profissionais que trabalham para atender muita gente e desenvolver, inclusive pesquisa nessa universidade. O orçamento dele é de 80 milhões. Ou seja, um dia de pagamento para banqueiros equivale a mais de 30 anos de financiamento de um hospital como o nosso. Então, se for para enfrentar essa pandemia, tem que sair dinheiro de onde hoje é grande vazamento do dinheiro público, que são para as grandes fortunas e para os banqueiros. Então é por isso que é necessário que a gente incorpore, cada um de nós, nosso sindicato, nossas organizações, nossas famílias, que é necessário ou a gente muda a política econômica desse país, ou tira esses governos que seguem enfrentando aplicando essa política neoliberal de desmonte do serviço público, ou muito mais vidas serão ceifadas a partir dessas calamidades, seja essa pandemia ou outras. A política do governo é ampliar a privatização. A nossa política tem que ser inversa. E acho que nós temos condições agora, pela quantidade de assuntos que veio à tona, pelo desespero das pessoas de precisar de uma saúde pública, de melhor dizer de que é preciso, suspender o pagamento da dívida para aplicar dinheiro no serviço público, para que as pessoas não fiquem desempregadas. Significa que o Estado tem que garantir o seguro-desemprego, garantir salário, as empresas não possam demitir, para isso tem que ter verba para garantir que as pessoas continuem recebendo, fazendo a quarentena social. É preciso que a saúde seja toda pública, não pode ser que a saúde seja uma mercadoria. A gente tem que ir a fundo nessa discussão, porque as pessoas começarem a entender que as suas vidas dependem de uma mudança muito grande na
na economia desse país. E o ponto-chave nesse processo é, com esse governo Bolsonaro, que nega a ciência, nega a vida e se empenha, apesar das decisões em todas as esferas e no mundo inteiro, dizer pode sair à vontade, fique, esse é um governo que vai alimentar as pessoas a romperem com as quarentenas, com a disciplina de se precaver, e muito mais pessoas vão morrer. Então, todas as organizações, cada panelaço que a gente faz, todas as centrais sindicais precisam incorporar a campanha pelo Fora Bolsonaro. É uma necessidade de vida tirar esse governo. É uma necessidade imediata tirar, porque o processo da epidemia não vai resolver em um dia, uma semana e um mês. Não vai. E um mês a mais desse governo, mais gente vai morrer por uma política proposital. Mesmo depois que o Congresso e o Senado votaram aqueles R$600, que não vai resolver a vida das pessoas, simplesmente o governo enrolou por algumas semanas para mandar pagar. Provavelmente vai ser enrolado milhões de pessoas para receber esse dinheiro. Para pagar empresário se paga rapidinho. Então é uma necessidade. As grandes organizações, as grandes direções têm a tarefa de incorporar essa campanha pelo Fora Bolsonaro como uma necessidade de vida de cada um. Organizar de forma centralizada os panelaços o tempo todo, fazer campanhas sociais. E por último, para concluir, é importante dizer o seguinte: apesar de que a imprensa está divulgando que há massivamente a quarentena, é importante saber que muitas categorias fora do serviço essencial continuam trabalhando. Então, essa história da quarentena está sendo muito parcial. Muito parcial, está levando a que continue se proliferando a doença em vários pontos do país. Então, as centrais sindicais, os sindicatos têm que tensionar, porque ninguém pode estar colocado em risco cada vez mais sua vida. É preciso efetivamente enfrentar, paralisar, fazer uma quarentena generalizada, enfrentar e fazer com que a gente reverta esse quadro. E, obviamente, só nós que estamos no dia a dia, nos empenhando, nos sacrificando nessa quarentena social, podemos apontar essa saída. Eu sou um dirigente do sindicato, do Sintuf, a gente já provou várias medidas, ser parte dessa campanha nacional para tentar reverter, e acho que é importante que todo mundo incorpore isso como uma tarefa, uma necessidade de articular o máximo e dar o impacto necessário para reverter. Não dá para que a gente permita de que a lei do mercado é que imponha quando a gente vai morrer, todos os dias novas pessoas estão morrendo, porque a política é como salvar lucro dos empresários e sacrificar nós trabalhadores. É isso, por enquanto. Vou dar uma lida aí nas perguntas para quem quiser mandar as perguntas, mande que a gente vai estar respondendo aqui. A pergunta é como o governo pode angariar dinheiro para aplicar na saúde e na educação? Quem está perguntando diz o nome? Alessandro. Estou dando aqui as perguntas sobre o funcionamento. Não, então a pergunta aqui que está ligada é como o governo vai poder levantar dinheiro para aplicar. A gente diz o seguinte: hoje já tem uma carga de impostos bastante alta. É que os últimos governos que fizeram foi de forma só explícita, como se fosse o seguinte: não tem dinheiro para investir na educação e na saúde, o que é uma mentira. A gente tem, oriento inclusive quem queira entrar nessa campanha, a vida acima da dívida, é a dar uma lida no que fala o site da Auditoria Cidadã. Lá eles mostram com números exatos o que é o recurso brasileiro, efetivamente, quanto vai para... Só fazer uma comparação. Hoje, 3% é o que gasta na educação e ano passado foi 48% que se pagou para dívida. É uma diferença absurda, total. Então, isso faz com que a gente já tenha o dinheiro, tem que dizer de onde eu vou tirar esse dinheiro. Para nós, essa lavagem de dinheiro, que é a dívida pública, é o coração do assunto. Ou se a gente fizer simplesmente o imposto das grandes fortunas, falando de grandes fortunas, o Brasil é um dos países onde mais tem grandes bilionários pelo mundo. Se criar imposto para essas grandes fortunas, também sobraria bastante dinheiro para investir na saúde e também não deixar as pessoas desempregadas. A Socorro do Rio Grande do Norte está marcando presença também. Fala da saúde do Rio Grande do Norte. A Socorro lá do Rio Grande do Norte aqui comentando.
Obrigado, Socorro. O exemplo mais bem categórico, não só em qualquer parte do Brasil, a gente vem identificando essa característica que eu falei de Manaus, falei daqui do Rio de Janeiro, mas a gente percebe que alguns estados, inclusive a denúncia que a gente já tem, é que alguns estados que está aparecendo com um número menor, é que os governos estão se esforçando para esconder mais. Não tem a subnotificação, são indecentes. Pergunta do Adriano. Qual deve ser o papel da oposição e das centrais diante do ajuste fiscal aplicado pelo governo e os patrões? É importante dizer uma coisa, a gente percebe que várias medidas o governo federal não conseguiu impor contra os trabalhadores no último período, porque ele está muito queimado e questionado. Então hoje, apesar de se ter sido eleito lá atrás com mais de 50 milhões de votos, há um questionamento generalizado contra o Bolsonaro. Então não é à toa que tantos governadores se colocam contra as medidas dele diante dessa pandemia. Então hoje existe, e já na época da eleição existia um grande peso da oposição. Vários governos que se declaram oposição, centrais sindicais, CUT, CTB, a UNE, MST, várias organizações com peso nacional grande. Teria condições de centralizar, chamar atividades unificadas contra o governo. É preciso paralisar as categorias que não são de serviços essenciais e parar e exigir quarentena para todo mundo, e é preciso exigir um programa realmente que mude. Eu acho que é o papel da oposição. Isso não vai sair do Rodrigo Maia, isso não vai sair de nenhum desses governadores da direita que efetivamente são comprometidos. Esse tem que ser o papel da oposição a esse governo, seja a oposição das organizações sindicais, seja o papel, inclusive, de governadores que estão se contrapondo ao aspecto geral da política do governo. Tem condições de construir, inclusive alguns países viveram experiência de greve geral. Acho que é importante colocar isso na ordem do dia. Já falou da suspensão da dívida pública? Já. Davi já está criado. Socorro do Rio Grande do Norte está perguntando o que você acha do EAD e do governo do PT. Socorro lá do Rio Grande do Norte, perguntando sobre o EAD. Educação à distância? Sim, educação à distância. Socorro, tanto aí no Rio Grande do Norte como aqui no Rio de Janeiro, vários governadores inventaram de que era preciso manter o calendário escolar, mesmo que não fosse presencial. Inventaram que fosse educação à distância. Nós temos uma posição contrária, primeiro porque isso não garante nenhuma qualidade. Segundo, centenas e milhares de jovens da educação pública não têm acesso nem a computador, Wi-Fi, nada. A prioridade hoje absoluta é ver como não chega essas doenças em todas as comunidades. Achamos que está completamente errado essa política de EAD. Já temos uma posição, uma nota pública do combate contrária. É bom saber se aí o governador do PT tem essa linha, está errada também, como foi errada a linha dos governadores quando aplicaram a reforma da Previdência. Então, por isso que nós dissemos, aqueles que se dizem oposição tem que ser oposição a fundo. Oposição à política do governo Bolsonaro tem que ser não só a política de pandemia, porque ele de conjunto está destruindo o serviço público. E essa história de educação à distância é um erro completo do nosso ponto de vista. A taxação das grandes fortunas. A pergunta sobre as grandes fortunas que foi citado aqui. Se alguém parar para olhar, até agora é conhecida a famosa revista Forbes, ela aparece lá com a lista dos grandes bilionários pelo mundo. A quantos estão concentrados no Brasil? Quantos que tem do tipo assim, 100 bilhões é a fortuna do cara que é o mais rico do Brasil. Aí você vê lá das 50, alguns nitidamente são braço direito do Bolsonaro, né? Aquele dono da Madeira, um deles, ou seja, o Wesley, são bilionários, ninguém está falando nem de milionários mais. Então, se aplica uma política de imposto, como alguns países existem, de grande fortuna pagar um valor a mais, só daí, se a gente pega do mais bilionário desse país, diz, olha, 10% precisa ser expropriado, efetivamente, não tem outro nome, para poder aplicar na saúde pública. Olha o valor que significava. Significava que da fortuna de uma família mais milionária, significa 10 bilhões de reais para poder investir. Então, ninguém está falando de coisas
abstrata, estamos falando de coisas concretas, que é possível, que é enfrentar esse problema com lógico, retirando de quem tem. Só queria fazer uma comparação sobre a questão das grandes fortunas e para onde vai o dinheiro público. Quando a CAPES e a CNPq informaram que não tinham mais condições de pagar as bolsas de pesquisa, somando todas as bolsas de pesquisa da CAPES, todas, no Brasil inteiro, da CAPES e CNPq não chegava a 100 milhões. 100 milhões era a folha deles, eles não conseguiu pagar. Então basta de pensar o que significa isso, é a quantidade de novos pesquisadores que poderiam estar em condições muito melhores para poder descobrir a cura dessa doença aí e tentar ajudar a impedir a proliferação de tantas outras. Mas essa é uma escolha política e econômica que faz esses governos. A Zila do Pará está perguntando a tua opinião sobre o indeferimento à solicitação dos servidores do grupo de risco que trabalham em hospitais e HUs. Zila, minha companheira de muitas lutas aí. A Zila, para quem não conhece, a Zila é do Hospital Universitário, que é gerido pela IBSER, que esse é um retrato de quase todas as universidades do Brasil. Hoje, apesar da decisão do governo, aliás, a primeira nota do Ministério da Saúde era que ia liberar todos os profissionais que estavam em grau de risco de saúde, né, chamado de risco, e que não poderiam colocar mais em risco a sua vida. Mas o governo, como o próprio Ministério da Saúde, logo em seguida voltou atrás e disse: não, as empresas podem avaliar, os hospitais podem avaliar se liberam ou não. Então, o que uma empresa privada como a IBSER está fazendo, está colocando dificuldade para liberar os profissionais. É óbvio que nós defendemos a liberação imediata de qualquer um profissional que tem uma cidade debilitada, ele não pode continuar trabalhando. Hoje o governo já decidiu que nós estamos em estado de calamidade. O Congresso autorizou, então o governo pode contratar de forma imediata tantos outros profissionais quanto forem necessário para estar na linha de frente. Tem que contratar e dar condições. Então para nós não dá para deixar ninguém para atender um paciente, a pessoa já está doente. Então a tendência é aumentar muito mais rápido e as pessoas vão morrer dentro do hospital. Então aquela velha pergunta, quem é que cuida de quem está cuidando do paciente? Tinha pergunta mais acima. Eu não estou conseguindo. Não consegui. Acessar. Eu não consegui pegar todos aqui, Granato. Deixa eu tentar. Como seria uma greve geral nesse momento de isolamento? A Luciene Almeida está perguntando. Vou fazer uma resposta do Bruno. Bruno Bicalho, que fez a pergunta sobre a questão da UF, que foi suspensa as aulas antes do serviço administrativo e depois como ficou os terceirizados. Bruno, de fato foi um problema que a nível nacional a gente enfrentou como categoria. Primeiro foi liberado só a área de atividade acadêmica, depois tivemos que pressionar os reitores para liberar a área administrativa. A gente não consegue ter um mapa nacional agora se quando os terceirizados foram dispensados, mas há uma pressão por dentro da universidade, pelos sindicatos, por vários DCEs, de óbvio liberar os terceirizados. É completamente desumano e sem pé nem cabeça eu manter uma atividade de terceirizado, que já ganha mal, porque significa que eles vão ser obrigados a continuar expostos nos transportes das cidades, indo para um ambiente que está fechado com a universidade. Então, temos que ser capazes de denunciar os reitores e exigir que seja liberação total. Não falo só de terceirizado, nós defendemos que haja uma quarentena geral no país e que funcione aquilo que é essencial de fato para combater a pandemia. Somente isso em condições adequadas. Senão vai ser falso o atendimento lá, o combate a... Cala a boca. Papai tá na internet. Tira a mão da boca. Granato perguntando, acho que eu falei um pouco, Granato. Além de paralisar as categorias não essenciais, como proteger os trabalhadores de categorias essenciais? Como eu sou do sindicato daqui da Federal Fluminense e tem um hospital, essa tem sido o nosso
nosso pensar o tempo todo, não só politicamente, mas de forma judicial. A gente atuamos para tentar exigir que fosse imediatamente liberado todo mundo que está dentro das condições chamadas de risco. E o índice de trabalhadores dos hospitais que já é doente é muito alto. Porque como o governo não abriu concurso nas últimas décadas, há uma sobrecarga enorme. E sobrecarga dentro do hospital significa o adoecimento. Então, na liberação. Segundo, o governo tem autorização e recurso suficiente para a contratação imediata de novos profissionais com a saúde adequada e, óbvio, conseguir comprar e adquirir os equipamentos, não só os equipamentos, porque você tem chamado protocolo de funcionamento. Todo dia tem especialista na imprensa sendo chamado e orientando, ou seja, se os diretores dos hospitais, o governo não aplicam aquilo que todo dia tem um especialista orientando, é porque não querem gastar mais com equipamentos, tentam deixar uma parcela de profissionais sem nem direito à máscara. É óbvio, por isso está esse índice de adoecimento gigantesco de profissionais da saúde. A Luciene perguntou sobre a greve geral. A Luciene? A Conceição perguntou sobre a revogação da SC95. Tá. Uma das coisas que eu citei aqui, Conceição Cabral, perguntou aqui sobre a questão da EC 95. Eu citei que a política governamental, não só desse governo, mas dos governos anteriores, de deixar de investir no serviço público, é tão absurda que em 95 foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, já dizia que tinha um limite de gasto, e agora, já com o Temer, outro teto. Ou seja, nós defendemos urgente a revogação. Ela, pela força da realidade, hoje ela não está revogada, ela está sendo ignorada, porque não tem como deixar o serviço público como está. É preciso ser revogada. Qualquer um governante, qualquer uma liderança, as oposições, tem que dizer de forma explícita isso, ou vão estar enganando a população. Liderança, governadores, qualquer um que diga que é possível funcionar o serviço público com essa lei, que é a EC 95, está mentindo a população. É necessária a revogação dela, tem que ser um dos pilares. Nós dizemos, ponto 1 é suspender o pagamento da dívida. Ponto 2 é revogar essa emenda constitucional 95, porque se ela continuar existindo, vai ser proibido, óbvio, fazer investimento no serviço público. Luciene é assim, como seria uma greve geral neste momento de isolamento social? Parece estranho, Luciene, mas só para dizer o seguinte, uma parcela da população nas categorias estão em casa, isoladas, mas uma parcela muito grande continua sendo obrigada a trabalhar. Se eu pensar no setor industrial, todo está funcionando em São Paulo, por exemplo, que é muito grande. Aqui no Rio de Janeiro é pequeno, muitos estados são pequenos, mas todo está funcionando em São Paulo. Metrô de São Paulo, que transporta milhões de pessoas todo dia, continua funcionando. Então não é que não está funcionando. Existe uma quarentena parcial. O setor público, em sua maioria, está paralisando. Uma parcela de empresas está sendo chamada a fechar, mas o governo, pela sua cumplicidade também como empresário, está dizendo para. A gente precisa dizer de forma clara, nós queremos que a quarentena seja geral e que funcione aquilo que é essencial. Essencial para quê? Para combater o problema que é geral, que é o coronavírus. Isso tem um nome, significa que os profissionais de saúde, eles são ponto-chave desse processo. É aí que define, eu não falo só de saúde lá do hospital, não. Se os médicos de família tivessem efetivamente uma política séria para isso, eles seriam decisivos lá no bairro. Você vai ter que ter políticas para acolher, reorganizar todos os trabalhadores que moram nas comunidades, uma reviravolta grande nas comunidades. Por exemplo, não é só tirar a pessoa e colocar no hotel, é que hoje a estrutura urbana do país aglomera milhares de pessoas no seu lugar sem a menor condição. O governador daqui do Rio de Janeiro vai para público dizer que tem que simplesmente não saia da sua casa. Todo mundo tem que garantir higiene. Só que a companhia de água da cidade não abastece nem de água várias comunidades. Todo dia essa denúncia. E não dá uma resposta sobre isso. Então, o problema é mais grave. Uma parcela grande ainda está trabalhando. Quando a gente fala greve geral, significa isso. Se alguém acha estranho esse nome, é dizer, nós não vamos, provavelmente, convencer os empresários a abrir mão dos seus lucros. Então, os sindicatos, os trabalhadores têm que
exigir e forçar as trabalhadoras a dizer não dá para continuar me expondo e colocando em risco a minha vida. Empresa de todo tipo está trabalhando assim, o setor industrial está funcionando ainda. Aqui e vários países do mundo. Essa foi uma das crises da Itália. E o governo resistiu e não queria recuar em nenhum momento sobre o setor industrial até que o pessoal começou a fazer greve. Tu já respondeu a pergunta da Já. Natália Granato, não já? Se foi da questão dos profissionais. Gente, é isso. A gente vai só fazer uma última consideração aqui e se preparar, lógico, para as demais atividades. Companheira Raquel, lá do UFRJ, cita um problema que está ligado à IBSER. Hoje eu citei, mas acho que temos que reforçar sempre. Existe uma lógica de entregar o serviço público para as empresas privadas e com nome diferente, mas na essência são iguais. As OSs, no setor público municipal e estadual, está repleta, controlando tudo completamente. E no setor das universidades, a IBSER. Então esse é o câncer, a política de privatização. Índice de assédio moral, desqualificação, desrespeito. Nós que somos da UF, para ter uma ideia, o hospital não se acha na obrigação nem de informar quem é que está atendendo qual setor, quantos profissionais estão sendo dirigidos para atender o coronavírus, em que setor, para as pessoas se protegerem, para as pessoas saberem, inclusive, quais são os ambientes mais perigosos. Sequer informam isso. Então, essa é a política privada que a gente combate, que a gente defende a revogação dessa IBSER retirada. Para nós a saúde tem que ser 100% pública, estatal, com os profissionais todos efetivados na universidade, nos hospitais públicos, e não tem a terceirização. Precisa ser trabalhador efetivado, porque senão são alvos das ganâncias permanentes do setor de empresas. Essa é a grande questão. Faz encerramento. Gente, eu acho que foi isso. Hoje é uma contribuição. A gente vai estar encerrando aqui. Agradece aí a presença, o comentário de todos. A gente tem feito uma ou duas lives por semana e acompanhe aí o nosso site, nossa página do combate, publicados máximo de análise, contribuindo aí não só com o debate, mas com o esforço de cada um. A gente tem cobrado aí das organizações, das centrais, porque a gente acha que tem um poder político, social bastante grande nesse país contra o governo que hoje encabeça a morte das pessoas, que é o governo Bolsonaro. Não tem poucas palavras para dizer contra ele, porque infelizmente vem fazendo desse país um país que não quer nem enxergar o que está acontecendo para os demais pontos do mundo. Mas é o governo só que está vendo assim. Do nosso ponto de vista, a maioria das pessoas está entendendo a gravidade, está indo pelas orientações científicas, quer um serviço público que preste, quer uma saúde pública que preste. Nosso papel, não só como servidor público que somos, mas como trabalhadores, efetivamente. Nós não somos parasitas. Parasita é quem governa esse país, não sou Paulo Guedes, Bolsonaro, e a nossa batalha é defender o serviço público. Hoje é uma necessidade para enfrentar o coronavírus e significa também enfrentar esse governo e todos aqueles que defendem e aplicam a política de privatização. Boa noite a todos. Boa noite, agradecemos a todos e seguiremos aí. Fiquemos em casa, os que podem ficar em casa, os que é da saúde, muita proteção e exigir as condições de trabalho. Qualquer coisa, entre em contato pelo canal do Combate. Isso, façam contato aí pelo canal do Combate e sigamos organizados e lutando.